Oi, eu sou a Ana Arantes, psicóloga analista do comportamento, especialista em aba e em várias outras coisas. E você está assistindo a live da Realize na hora do almoço, toda quinta-feira, almoço com a gente. E eu sou a Lid Queiroz, sou analista do comportamento, não sei mais o quê. Mais um monte de coisa. E mais um monte de coisa, que depois a gente coloca aqui na descrição do vídeo. Pronto, vamos começar. Do que nós vamos falar hoje? Ou então, hoje, o que a gente vai fazer? Falar dos nossos assuntos preferidos. A gente gosta muito de falar sobre o lugar e a área que a gente trabalha, o cenário que a gente está observando, e a gente também gosta muito de acompanhar a geopolítica, né? A gente gosta muito de olhar para essas coisas, então são os assuntos dos nossos interesses e a gente frequentemente identifica conexão entre os fatos, porque obviamente ninguém está isolado no mundo. O nosso universo analista do comportamento, né, se relacionando com a população de pessoas autistas ou neurodiversas, ele não está desconectado das coisas que acontecem no mundo. E a gente consegue, então, fazer um bom link a respeito disso. É disso que a gente vai falar hoje. E aí, você viu o que aconteceu na última semana, que a gente estava conversando mais cedo? Aconteceu tanta coisa na última semana. De fato, aconteceram muitas coisas, mas uma startup chinesa balançou o mercado. O que foi que ela fez? Abriu uma inteligência artificial mais rápida, aparentemente, com mais capacidade de processamento e de grátis, para fazer concorrência com o ChatGPT. Com o ChatGPT. E tem causado essa startup ter lançado essa inteligência artificial, ela tem balançado o cenário, o mercado financeiro, tem derrubado ações de empresas que estavam solidificadas de certa forma, estavam em alta no mercado. Nvidia, por exemplo, que é a fornecedora de chips que alimentam os processadores das inteligências artificiais. Mas isso vocês podem se informar mais, vocês podem buscar mais notícias. A gente não veio aqui contar para vocês. Vai pesquisar sobre a DeepSeek, pesquisar sobre a OpenAI, sobre a interação delas e inclusive sobre essa disputa que agora está acontecendo, que é o fato de que a OpenAI está alegando que a DeepSeek usou muito do histórico dela de conversas para treinar a própria IA. Até onde isso é crime ou não, vamos acompanhar as cenas dos próximos capítulos. Só que a gente observa que isso que aconteceu agora em proporções mundiais também acontece em proporções menores, né? De onde que a gente começa contando a história? Eu começo contando do cenário perfeito, lá da graduação? Tá. Então vamos lá. o Denilson. Ai, as minhas criptomoedas, os Faria Limer falando, né? Mas então, o que acontece? A gente escolheu, há muitos anos atrás, eu digo a gente, eu, Ana e vocês. Então, nós escolhemos há muito tempo atrás seguir por uma carreira acadêmica na área de humanas, por diversas razões. As duas principais são: eu gosto de olhar para problemas humanos, eu gosto de oferecer algum tipo de suporte, ajuda para pessoas, e o outro, eu não gosto de exatas. Não, muitas vezes essa é a primeira alternativa, eu não gosto de exatas, o que é que me sobra? Aí entre as coisas que sobram, sobra psicologia. E é você, na faculdade, aí eu vou contar um pouco da minha experiência, se tu tiveres uma experiência semelhante. Na faculdade, quando a gente perguntava quanto que um psicólogo recebe, né, depois de formado, qual que é a faixa salarial, isso era severamente desestimulado pelos professores. Nossa, mas você está preocupado com dinheiro? Você não está preocupado com o sofrimento humano? E a pessoa que fez a pergunta, o aluno que fez a pergunta ficava com vergonha, todo mundo se juntava à ala do professor, nossa, quando no fundo todo mundo queria saber quanto que a gente ia ganhar depois de formado. Só que aí a gente começou a entrar nessa experiência imersiva de não se falar de dinheiro. Não se fala de dinheiro. E tem mais. Você não pode divulgar o valor da sua hora,
Você não pode, né? A fake news do cenário da psicologia. Não é exatamente isso. Você pode sim dizer. Não, você pode, mas o que você pensa? Eu não posso. Como deve. O regulamento diz, o regimento do CFP. A regulação do CFP diz que você tem que ter a sua tabela de honorários na recepção, na sua clínica, à disposição de qualquer cliente. Era um post do Instagram que eu estava me referindo. Você não pode fazer marketing usando preço. De toda forma, para quem não é da área de exatas ou não tem e começou a criar uma autorregra de eu não sou boa com números, eu não gosto de números, pega um pedaço dessa notícia e fala, não se pode falar de dinheiro, é feio, cobra caro em cima do sofrimento das pessoas. Então vai sendo criado todo esse cenário para quê? Para um mundo maravilhoso que se abre na sua frente. Você foi treinada para trabalhar ao longo da sua graduação e talvez até de uma pós-graduação depois, com um determinado tipo de situação, terapias, sejam infantis ou adolescentes e adultos, e aí você começa a trabalhar então com autismo e percebe que a coisa é muito complexa, muito difícil, que você precisa se dedicar muito e que talvez aquela hora que você cobrava de terapia clínica não se encaixe nessa nova modalidade de serviço que você precisa oferecer. Mas muito bem, você não precisa se preocupar com isso agora. Por quê? Porque há algum tempo atrás, a long time ago, na verdade, uma empresa te procurou e disse que você não precisava se preocupar em fazer propaganda, em se divulgar, porque você tem vergonha, né? Eu vou te entregar os clientes, eu vou te passar, eu preciso que você resolva um problema meu. E uma varinha de mágica lá começa a jorrar clientes para você sem precisar se preocupar em lidar com situações e conversas desconfortáveis, como negociar valor, até porque lá, long time ago, a operadora, que é essa empresa, ou plano de saúde, fazia o quê? Ele aceitava o valor que você pedia. E aí você foi tendo, então, vários clientes sem ter interesse, intimidade, e posso até dizer, tinha repulsa de olhar para números, para dinheiro, então você não olhou para isso muito claramente. E o segundo grande erro da nossa formação, de um modo geral, eu acho, assim, não é só da psicologia isso, gente, mas é não ter como cadeira básica na graduação formações fundamentais sobre gestão de carreira ou gestão de negócios. Que seja, porque mesmo que você fale, mas eu não vou abrir uma empresa, eu vou trabalhar sozinha, mas ainda assim você vai ter que ter uma contabilidade, você vai ter que emitir recibo, nota fiscal para o seu cliente, enfim. Então você entrou nessa relação de quem te enviava clientes, sabendo muito, espera-se da área técnica, não gostando de lidar com números e não sabendo que precisaria saber sobre gestão. Passa um tempo, a gente não vai recontar o cenário aqui para vocês, passa um tempo, o que acontece? Tudo fica muito difícil, você recebeu muito mais clientes do que você sabia que podia receber, você entregou a autonomia das suas decisões para outrem, ou seja, sejam as famílias ou sejam o plano, você entregou para outrem e você agora está saindo desse cenário, está se vendo desesperada, querendo sair desse cenário, não sabendo nada sobre financeiro, ou muito pouco, e a única coisa que você sabe da entrada diferente, que você sabe da saída diferente da entrada, é que agora você sabe que você não sabe e precisaria saber sobre gestão. Olhando para isso, a gente fez toda essa introdução de não sei quantos mil minutos foi para dizer para vocês o quê? Que o fato de você olhar de maneira limitada apenas para um bloquinho pode te enterrar. Uai, Lid, mas como que isso faz relação com o começo da live que você falou da OpenAI, da DeepSeek? A OpenAI e o queridíssimo ChatGPT, né, seu melhor produto, estavam nadando de braçada
nesse mercado e faturando muitos milhões. E já, inclusive, prevendo a sua próxima pernada. Povo de São Paulo, é esse pessoal de São Paulo, está vendendo, o grupo, o conglomerado de empresas que a OpenAI está fazendo parte desse movimento, estão comprando uma foto da íris do seu olho. Outra live a gente fala sobre isso. Eis que absolutamente do nada, sem dar nenhum tipo de sinalização, a DeepSeek, que é essa startup chinesa que começou lá em 2023, lança a sua inteligência artificial quebrando diversas coisas. A OpenAI utiliza um volume muito grande de chips para poder gerar o resultado que a gente observa. Essa foi lá e tirou essa objeção, são pouquíssimos chips, é bem mais barato, com o mesmo nível de eficiência. Gratuitamente você acessa mais coisas do que... Tem pago, mas você acessa mais coisas gratuitamente do que você acessa no GPT gratuitamente. Qual que é o aprendizado aqui? O que hoje é um diferencial seu, amanhã pode não ser. A OpenAI tinha o GPT como diferencial. Morreu. Tu queres falar, Amanda? Não, a gente sabe porque a gente viu nascer e morrer o Snapchat, o Twitter, nem lembro mais quais, mas tem aí. Tem vários. Tem o Buzz, que era da Google, que era um bate-papo pré-Orkut. Não lembro desse. Aí o próprio Orkut, inclusive, que depois virou... Orkut, exato. Enfim. Né? Então, o que acontece? Você tem um negócio que tá lá lindo, maravilhoso, só tem ele, vai todo mundo ali, o ChatGPT. Novidade, uau, não sei o que, vamos lá. A hora que ele tá no auge, vem o concorrente e mata. E o concorrente tem uma das vantagens, eu sou de graça, eu te dou de graça. Ou eu te dou a preço de banana que você tá pagando caro no outro. Né? Netflix, verdade. Nossa, eu comecei pagando R$5. Eu não lembro quando você começou pagando, mas era R$5. É algo assim, R$9,90, R$8,90. Ok, aí mata esse aqui. Né? Aí, a hora que mata esse aqui não tem mais concorrência. Agora ele bota o preço que ele quiser. Então, depois que a Netflix fez todo mundo parar de pagar a tal da TV a cabo, lembra da TV a cabo? O negócio que nossa, meu Deus! Aí, o que ela fez? Né? Subiu os preços absurdamente. Agora, se você não quiser ver propaganda, você tem que pagar mais caro. Né? E é o que vai acontecer. Na hora que o DeepSeek matar o ChatGPT, ele vai começar a... Então, não adianta você que viu isso acontecer 1, 2, 3, 4 e 5 vezes, qual é a razão, o motivo que leva você a crer que dessa vez vai ser diferente. Gente, a gente analisa o comportamento, a gente aprende a ver padrão e prever comportamentos. Então, se você, de alguma forma, constrói um negócio ou usa o ChatGPT como parte importante do seu trabalho, você, desde ontem, já tem que estar se preparando para a morte do GPT. O que você vai pôr no lugar, qual é a outra opção, quanto que vai ficar mais caro daqui a um tempo, e eu tenho que, então, fazer provisão para isso, e ADA. Então, parece com uma história que a gente já viu acontecer. E olha só que acréscimo interessante que o Denilson trouxe para essa discussão, que tem a ver com o que a gente tem para dizer. Os Estados Unidos impediu a Holanda, por relações aí de diplomacia, de vender chips para chips avançados, né? Para equipamentos avançados, na verdade, de fabricação de chips para a China. E aí ele está dizendo aqui, com isso a China precisou desenvolver sem chip. Que é o ponto que a gente quer, pelo menos eu quero dialogar aqui, porque existem muitas camadas que a gente pode falar de análise nessa relação, mas uma delas não é porque não está mais disponível para mim ou não vai estar disponível para mim que eu vou parar de fazer. Então a China foi lá e encontrou uma alternativa. Por que ela encontrou uma alternativa? Porque a China, eu estava vendo uma pessoa,
uma analista de tecnologia falando que a China, ela primeiro, por um bom tempo, copia tudo, é Ctrl+C, Ctrl+V. Ela é conhecida, inclusive ela faz isso como propaganda, né? Sim. Made in China. Eu copio a hora que eu sou, que eu copio melhor do que a própria. Eu invento o meu. Ensino essa tecnologia. Que ela tá fazendo. Eu acho mesmo que ela pegou as coisas da OpenAI, do ChatGPT, e porque a China é conhecida por isso. Mas a China tá fazendo o quê? Ela tá de olho no mercado. Que aí volta pro ponto lá da gestora de clínica ou de carreira. Eu sou profissional autônomo. Eu preciso estudar várias horas sobre a parte técnica. Eu preciso ler muitos artigos, muitos cursos para fazer. E o que eu vou deixando de lado? Aumentar nas minhas habilidades de me relacionar com números. Olha só que contraintuitivo, porque se você é analista do comportamento, o que a gente mais faz, né, é analisar dados. É analisar dados. Lembra da semana passada, quem não sabe brincar no display? É isso. Né? Então, assim, não aguenta beber leite. Se você não gosta de matemática, você não deveria ser analista do comportamento. Se você não sabe mexer no Excel, você não deveria ser analista do comportamento. Se você não gosta de ver gráficos, você absolutamente nem é analista do comportamento. É isso. Porque isso é o nosso pão com manteiga. Eu tenho que coletar, analisar, entender, manipular dado, transformar dado em informação visual, interpretar a informação visual para tomar decisão. Isso. Né? Então, a gente tem que fazer isso e tem que fazer isso de maneira generalizada. Eu me lembro que quando eu entrei em determinado momento da minha graduação, quando eu tive aula de análise do comportamento, eu disse, isso me parece a matemática da psicologia. E naquele momento isso era um bálsamo para mim, não uma forma de me esconder, porque eu estava olhando para aquela graduação psicanalítica que eu fiz e dizendo, que diabo que eu vou fazer com isso? Então eu estava num momento muito propício para fechar o curso. Tipo, eu trancar, acho que eu vou fazer outra coisa que deveria ter sido feito, eu deveria ter ido para a área de engenharia da computação, que era a opção que eu queria. Então, quando você entende que a análise do comportamento não se faz achando, né, de achismo, não se faz de mentalismo, se faz de dados e de análise. Tomando decisão baseada em evidências. Então, análise do comportamento não se faz seguindo manual. Análise do comportamento não se faz repetindo a mesma coisa para todo mundo. E você pode olhar para aquela coisa, hoje não pode mais. É isso que eu vou falar. Podia há um tempo atrás, agora já nem isso mais pode. Mas você pode olhar e encontrar uma mina, você tá andando, essa é uma história bacana, é uma analogia bacana, que a gente lê por aí, nessas lições de moral do mundo. A pessoa tá andando, chutando, olhando para baixo e encontra uma pedra de diamante. Pronto, a partir dali, para sempre, essa pessoa vai andar olhando para o chão, procurando a próxima pedra de diamante. E é isso que você tá fazendo agora, desesperada. Ela vai atravessar a rua porque ela tá olhando pro chão e vai morrer. Vai passar por cima. Então, essa pessoa... mas Lídia, eu não posso olhar para o chão. Você pode também olhar para o chão. Mas você tem que olhar para o céu, olhar para o chão, A gente nunca mais tinha feito loucura, não. Você tem que olhar para as coisas. Para quê? Para você saber se antecipar. Você tem que se antecipar sobre o seu mercado, sobre o mercado lá fora, sobre novas oportunidades. Ana, quando eu estava contando sobre isso, na ideia da live, tu disseste assim, as pessoas parecem não entender que muitas coisas, muitos serviços e produtos, uma infinidade de coisas podem ser criadas dentro da análise do comportamento. Sim, só que, né, como pode confirmar o nosso grande amigo Hernando, criatividade é variabilidade, ela depende de haver variabilidade para poder acontecer. Se você não tem formação, experiência e, né, variabilidade no seu conhecimento analítico comportamental, isso explica por que ninguém, ou a esmagadora maioria, não consegue
pensar nem que existe alguma forma de serviço fora do atendimento clínico em aba para crianças autistas, custeado por plano de saúde, com intensividade de mais de 20, 30 horas. E aí você acredita tanto nisso que o plano usa isso como o seu bicho-papão contra você. E uma vez que você se catequizou, você se imergiu ali, exatamente igual o aluno de graduação da área de humanas, entende que é feio perguntar de dinheiro, que é feio saber quanto se vai ganhar, você acredita que não existe outro público que possa ser atendido pelo seu negócio que não seja o público que depende de plano de saúde. Isso você toma como uma verdade. E essa regra, ela é a coisa da manipulação. Como é que é aquele negócio aqui? As cordinhas da manipulação do plano de saúde. Que você não pode oferecer, que não há possibilidade de oferecer o serviço sem financiamento do plano de saúde, que não há possibilidade de oferecer nenhum tipo de serviço para este público que só tem dinheiro para pagar o plano de saúde, que não existe nenhum público, nenhum nicho capaz de, comprar um serviço caro, e que o único tipo de serviço que pode ser feito é a intervenção comportamental baseada em aba para crianças autistas, ou no modelo intensivo ou no modelo abrangente. Isso é uma coisa desesperadora, porque você vira, eu lembrei da palavra, você vira marionete na mão de quem sabe quais são as cordas que tem que puxar que te assustam. Você acredita que você não tem saída. Você faz duas coisas. Você aceita as regras que a partir de então esse controlador, né, das cordas obriga, não é insere, essa coisa desse controlador que ele enfia goela abaixo, não veio a palavra, mas ele enfia goela abaixo. Acho que essa é a maior verdade. Uma vez que você se vê cansada, desmotivada, endividada, seja lá o que for, você fala, ai, olha, eu acho que não vale a pena mesmo ter clínica. E aí vem o que a Ana falou no começo. A DeepSeek vem para matar o GPT. Matou o GPT, ela vira o próximo bichão da parada, e aí vai vir outro que vai matar ela, e vai vir outro, e vai vir outro, e vai vir outro. Então agora a coordenação é matar micro e pequenas empreendedoras. Elas têm que acreditar que não vale a pena ter clínica para que os centros institucionais dos planos de saúde possam ser a única salvação dessas pessoas. Então, esse controlador aqui, da marionete, ele também manipula as famílias de que só é possível ter um atendimento, que é tão caro, elas são tão vilãs, porque cobra tão caro, porque tantas coisas, que só é possível ter pela operadora de saúde. Então ela está controlando os dois. Tanto a família está tendo que se sujeitar a acreditar que só consegue se for por plano de saúde, quanto você, que é microempreendedora, acredita que talvez, ou eu me relaciono com a operadora de saúde, aceitando situações vexatórias, ou você fala, olha, eu vou voltar a ser eu mesmo vou atender, eu era tão feliz na época que era só comigo. E tá tudo bem se for isso mesmo. Lembre-se, a gente sempre fala aqui que não tem certo nem tem errado. Mas é perigoso. Um tipo de serviço que você pode oferecer. Mas é perigoso você começar a engolir mais uma regra torta, que é a regra de que não vale a pena ter empresa, de que não vale a pena ter clínica que trabalha com isso. Olha o que a China fez. Ai, não pode me vender equipamento avançado para criar. Eu vou fazer então aqui do meu jeito. Então, e aí chega a ser humilhante. Eu tô aqui diante de um print
com valor de hora decrescível. É assim? Existe essa palavra, amiga? Decrescente. Decrescente. Então, se for até 2 horas semanais, paga-se tanto. Entre 3 e 5 horas, paga-se tanto. Menos. Que é sempre menos, perdão, a mão é para baixo. Mais de 6 horas, menos ainda. Mais hora, eu pago menos a hora. Aí chega de um valor vexatório para um que não é nem de mim. Eu não sei o que é isso. Eu não sei o que é isso. Então, assim, existe uma operadora que contrata serviços de clínicas e profissionais de aba que paga entre R$33 e R$68 a hora de atendimento aba dentro desta clínica. E aí faz você acreditar que você só consegue ter alguma coisa que pague seus custos se você tiver um volume impossível de seres humanos sendo não atendidos ou porcamente atendidos por você. Olha, o Paixão deu queria até copiar isso daí. Ei, escreve isso pra mim no meu WhatsApp, porque eu achei bacana isso pra gente conversar, inclusive depois, num outro momento, até de repente num bate-papo contigo, Paixão, de novo. Comportamento controlado por regras torna a pessoa insensível às contingências, somado a controle aversivo, que acaba produzindo baixa variabilidade e respostas restritas. Então tá aqui. Não tem nada mais lindo do que ler essa frase e analisar. Então, veja, você tá sob a regra de eu não sei mexer com números, eu não gosto, é aversivo para mim. Hoje de manhã, comecei um atendimento, ela tá afundada em desespero e me dizendo, olha, eu não quero nem olhar para números. E hoje o nosso encontro ia ser de 2 horas fazendo análise financeira. Ela disse, eu não quero nem olhar para números. Eu disse, mas números são lindos. São lindos, porque eles apontam com uma precisão inenarrável o que está sangrando, o que. E o que começa a acontecer? O que começa a acontecer? Você cobra um valor que inicialmente é compatível com o seu centro de custos. O seu centro de custos vai aumentando, porque você vai recebendo cada vez mais crianças e aí para de ser contabilizado um por um, né? É o todo. E você não tem autonomia para reajustar o valor da sua cobrança. E aí, assim, e isso acontecendo dentro de uma contingência extremamente aversiva, né? E com pessoas que têm histórias de reforçamento restritas, pouco variáveis, baseadas em controle aversivo, repertório de esquiva super desenvolvido. Mulheres. Exato, eu tô descrevendo mulher, gente. Mulheres. Então, a gente tá pensando em fazer uma pesquisa. Podemos começar a fazer uma pesquisa informal aqui. Qual é o modelo e o ano do seu carro? Porque a melhor forma de você parar de tentar, né, sair do controle de uma regra é você entrar em contato com a contingência. Vai, Ana. Então, agora, qual é a marca, modelo e o ano do carro das famílias que você atende? Mas agora eu vou ter que olhar para isso. Você precisa olhar, você não tem que julgar a pessoa pelas escolhas. Você não fez isso antes. Devia ter feito. Para onde que essa pessoa viaja nas férias? Fora do Brasil? Viaja, inclusive? Você tá viajando? Você consegue viajar? E esse carro, ele foi comprado à vista? Provavelmente não. Ele foi comprado financiado. Possivelmente. Possivelmente. Quem paga essa parcela? Você? A sua clínica? O seu dinheiro? Agora a pergunta mais importante. Em nome de quem está esse carro?
No seu nome, no nome da sua empresa, no nome do seu marido. Então, assim, se tá no nome da sua empresa, você já perdeu. Se tá no nome, se tá no seu nome, toma cuidado, porque você vai perder. Eu acho que eu me E desviei. se tá no nome do seu marido, nem é seu. Não é seu. Não é um bem com o qual você pode contar. Eu acho que eu achei que era uma coisa e era outra. Eu me perdi. Tá? Foi mal. Então essa é a primeira coisa. A segunda coisa é o seu carro, né? É o carro de uma pessoa que pode pagar um financiamento de um carro. Do mesmo jeito que o carro dos seus clientes é o carro de uma pessoa que pode pagar o financiamento daquele carro. Então, pelo amor de Santo Agostinho, não vem com essa desculpa, que é outra regra que vocês ouviram e ficam repetindo, de que não existe nenhum público capaz de sustentar intervenções intensivas e abrangentes de aba. Senta no estacionamento do Shopping Iguatemi e conta quantos carros que custam mais de 200 mil reais que tem ali. Então não tem ninguém que consegue gastar 5, 6, 10 mil reais por mês para o tratamento do próprio filho. Do ser humano supostamente mais importante da sua vida. E assim, é pouca gente? Claro que é. Nós estamos num país pobre com uma desigualdade gigantesca. Não. Porém, Planetária. pouca gente já é muita gente. É muito mais do que você pode dar conta sozinha. Você não consegue achar 5, 10, 15 desses na sua cidade? Não precisa achar 15. 15 intensivo inteiro já tá deixando 2. Acha 4. 4 intensivos. 4 de 20 horas. O resto você vai inovar. Porque agora você pode oferecer outro serviço mais em conta para que pelo menos outra parcela da população não fique totalmente desatendida. Eu posso até te dizer que atualmente eu não estou tanto em desesperança, porque eu finalmente estou tendo clientes que nos ouvem e que começam a olhar para números e se sentir inspiradas, ou seja, começam a olhar para possíveis contingências reforçadoras positivas. Então, então tem jeito? Então é possível? Quando você fala, vale, pois eu nem tinha notado. Você não tinha notado porque você tá, é a mesma lógica, na frente das telas. Se você for acompanhar o jornal da TV aberta, tá passando há não sei quantas semanas a lei que proíbe o uso de celular nas escolas. E agora já começaram a aparecer as reportagens com os adolescentes dizendo: a gente voltou a conversar na hora do recreio. Agora eu descobri a biblioteca da minha escola. Eu tô lendo tal livro. Eu não dou mais um mês pra... Foi muito legal, a gente aprendeu a conversar, tô lendo livros, porém... Eu tô perdendo a oportunidade disso. Não é proibindo, é ensinando a usar. Exato. Então é uma solução fácil para um problema complexo e que não vai funcionar. Não vai funcionar. Já não está funcionando. Então veja. Mas o ponto que a gente consegue pegar aqui é quando você dá oportunidade para variabilidade. Isso. Vamos variar o repertório. Eu tô olhando muito só para isso. Vou me forçar a olhar para outra coisa. Cria essa contingência. Eu crio essa contingência. Eu vou dar meu exemplo. Eu não estava conseguindo... Olha, gente, é besta esse exemplo, mas... Eu não estava conseguindo ir ao supermercado por vezes suficiente que desse para comprar pão, padaria também, pro pessoal lá de casa. Os 2 pouquinho que eu tenho lá em casa come muito pão. Aí eu olhei e disse assim, eu posso fazer pão? Deu errado a primeira receita, deu errado a segunda, deu errado a terceira, acertei. Agora eu fico variando quantos copos de trigo para cá, quantos de açúcar para lá.
Isso é o quê? Isso sou eu não ficando focada apenas em trabalhar com análise do comportamento. A Ana faz o quê? É difícil para um caramba. Mas a Ana faz o quê? Ela participa, gente, de livre e espontânea vontade, acreditem vocês. Ela participa de mesa de RPG até não sei quantas mil horas da noite. Não é de livre e espontânea vontade, não. Eu me obrigo a fazer isso, não fico doida. Égua, mas ela ainda se obriga. Ainda vai para um negócio desse, que é complexo, que só tem um negócio de uma ficha, um monte de tomada de decisão que tem que ser feita a cada jogo. Enfim. E consequência imediata. Quando, enchimento de escola, me aparece uns violão, uns pandeiros, proibiram o celular no ano passado. Quando você... Eu não vou entrar nisso, porque pra mim é de uma falta de visão tão gigantesca que eu não quero, né? Que é, de novo, a gente sabe o que acontece quando, existe privação. 2, você não monitora as experiências e as histórias de reforçamento da criança e do adolescente num determinado contexto ambiental. Né? Você não ensina habilidades funcionais naquele contexto porque você proíbe o contato com aquele contexto, né? Então, assim, a gente sabe o que vai acontecer daqui a 2, 3, 5 anos com esses adolescentes que estão sendo privados de aprender monitoradamente habilidades necessárias para usar essas ferramentas de maneira extremamente eficaz, eficiente e saudável. E para lidar com os efeitos neurológicos desse uso, porque é a tela, é o olho, é porque eu vou usar óculos, é porque não é... Além de, né, eu acho que a coisa mais impactante é que estar diante de uma tela, adolescente, criança, diante desse nosso cenário, onde não existe comercial que eu preciso esperar para voltar à parte do filme, aonde eu sou dona de passar o que eu não quero ver, encerrar um assunto que eu não quero ver, eu estou condicionando o meu aprendizado a um conjunto de variáveis que não são compatíveis com a aprendizagem necessária para você ser um ser humano competente. Um ser humano competente. Eu não vou nem falar de formação nem de nada. Estudar demora, ler artigo demora, escrever não sei o que lá demora. Então tudo demora, mas... não é mais. E você está treinando diariamente, por horas ininterruptas, o seu cérebro a só conseguir se concentrar. Você só consegue se concentrar por X segundos. E os donos lá da marionete, eu vou já buscar o nome de quem é esse personagem que controla a marionete, Zuckerberg, por exemplo, só pode gravar reels para viralizar se ele tiver 1 minuto e meio. Mas que isso a gente não vai entregar muito seu resultado. E quanto menos você consegue ter tempo para desenvolver um assunto complexo, mais você ou foge de assunto complexo, ou fala em verdade, ou fala simplificações tão absurdas que você chega na desinformação, né? Porque não dá tempo de discutir isso a fundo. Então você tem que pensar muito bem se vale a pena discutir isso at all. Então vamos discutir outra coisa que dá tempo de discutir em 1 minuto e meio, que eu tenho certeza que tem assunto. Então, assim, ou você chama pra conversar em outro canto, né? Você fala, menino, tá muito barulho aqui nessa festa. Antigamente, quando a gente paquerava em festa, porque agora, né? Então, menino, tá muito barulho aqui, bora pra ali pra gente conversar melhor. É a mesma coisa. Olha, aqui é muito rápido, não dá. Quer conversar comigo sobre isso? Bora pra ali. Então, ó quanta coisa a gente tá vendo. Quanta contingência, né? Então, só com essa história aí, né? O dia que você viu no jornal que essa porra dessa lei ia passar, e você tem quantas crianças, fala pra mim, em inclusão nas escolas, que tem dependência de tela. Você se preparou lá pra isso acontecer? Tá balançando aqui, amiga. Você se preparou lá pra isso acontecer? Você preparou as famílias para o que vai acontecer quando essa criança for proibida de usar a tela?
você sabe preparar o seu filho? Começa com a sua casa. Né? Porque, por exemplo, lá em casa, os meninos perguntam demais. Agora eu entendo porque a minha mãe dizia assim, quando eu perguntava por que, ela dizia para colocar na língua dos perguntadores, não façam isso. Mas a minha mãe falava, porque dá um trabalho, de fato, você explicar. Então, meus filhos dizem, mãe, eu quero usar o celular, ou eu quero usar o tablet. E eu digo, não, só em tal condições, a regra é clara, Arnaldo, é só em determinados pontos específicos, e eles perguntam por quê. Eu não digo porque só quando eu tô... Eu digo porque eu quero, porque eu tô mandando, porque cala a boca. Mas, com uma frequência muito maior, eu falo, porque quanto mais tempo você passar consumindo informação desse jeito, menos você vai ter paciência para ler o seu livro. O livro fazia a tarefa da escola, porque a tarefa da escola é um papel estático, não tem como passar para frente se eu tiver que escrever um negócio que é chato. Não, tarefa é a coisa mais insuportável do mundo. Que aí a gente também entra em outra discussão, mas... Coisa. Mas assim, é só para você entender o que a gente está tentando fazer aqui. Então, as costuras. Se você não é um ser humano competente em se manter atualizada no que está acontecendo no mundo, você vai ser um ser humano extremamente incompetente em gerir um negócio. Porque não existe empresa no vácuo. A sua empresa não está dentro de uma bolha. Então, você vai ser tão mais competente quanto mais você conseguir se inteirar do que está acontecendo na sua área, na economia em geral, na área da saúde, na política, na geopolítica, porque essas coisas vão fazer com que você, tenha variabilidade de contato com coisas diferentes, e 2, e ainda mais importante, quanto mais você tem contato com essas coisas diferentes, mais você é capaz de observar padrões e mais você é capaz de fazer predições. E você precisa usar a predição para poder planejar seu negócio. Então, eu planejo que daqui a 1 ano, 2, 3, eu vou ter um contingente imenso de crianças com absoluta dependência de tela. Por quê? Porque eles estão sendo privados da tela pela metade do dia. E o que vai acontecer? Vai criar dependência. É a abstinência. Gente, é a abstinência de dopamina. Exatamente. Tá? É a abstinência de dopamina. E aí vai ficar um barata-voa. Ai, meu Deus, o que eu faço com meu filho? E você já deveria ter um plano de atendimento, de tratamento, já devia ter estudado como é que isso funciona, que intervenção que você pode fazer, como que você pode fazer, quanto ela custa. E eu vou além, você deveria também saber como que você consegue reduzir a sua dependência de tela. Entende? Gente, não existe dependência de tela. Tu não existe acabou? Falta de dopamina. Então, se você consegue aprender a usar a tela de maneira funcional e saudável, não existe dependência, existe o quanto de tempo isso é funcional para cada pessoa dentro da realidade dela. Você vai falar para um programador que ele só pode ficar 3 horas por dia na frente da tela? Não, então, quando eu comecei a falar, era por causa do que tu tinha dito da dependência de tela da criança. Então a gente já está qualificando que tipo de tela é essa. A tela do programador é outra. A tela de quem assiste um documentário é outro. Essa tela de consumo imediato de dopamina, ela precisa ser trabalhada. Sim, se você já está dependente, então você vai ter que ter uma intervenção como qualquer dependência. Com qualquer dependência. Tá? Agora, vai ser diferente uma intervenção voltada para uma pessoa adulta e uma intervenção voltada para uma criança, e vai ser diferente entre crianças, com a idade, qual tudo. Seres humanos, Enfim. E outra coisa é a gente ficar caçando, porque gente, é falta de informação. É 2 coisas, preguiça e falta de informação. Porque se
fossem, de fato, ver as pesquisas sobre o que acontece no cérebro... Não vai ver. Né? Mas não, vamos fazer uma coisa só. Porque, olha só, lembra na sexta-feira que pode levar brinquedo? Né? E aí, na sexta-feira que pode levar brinquedo, ninguém tem aula, porque fica todo mundo com a cara enfiada no brinquedo, não é? Claro que não, gente. Claro que, porque a professora fala, agora guarde seu brinquedo, agora é a hora da aula. Por que o brinquedo funciona? Não pode fazer isso com o celular, não? Não é? Ah, mas é que nem... Não. É difícil. É muito mais fácil falar, tá proibido. Não pode nem entrar na escola com o celular. Pronto. Resolveu o problema de todo mundo. É muito mais fácil varrer o problema para baixo do tapete do que lidar com ele. É muito mais fácil você acreditar que a única alternativa que você tem é aceitar as ordens do plano de saúde. Eu ia falar isso, mas eu achei que era uma piada muito interna, paixão. Continua. Então, todos os pensamentos que passaram na minha cabeça precisam sair para eu fechar. Não sei onde eu tava. Ah, lembrei. Então, não, perdi. Não, porque é isso. Se a gente fica procurando solução fácil, achei. Alguém vem e te dá uma solução fácil. Achei. Quanto mais você não quer se expor a encontrar, a lidar de fato com a situação, mais você acredita na solução que o outro enfia na sua goela. Então o jeito mesmo é proibir o celular. O jeito mesmo é credenciar ou aceitar as condições do plano de saúde. Ou então, eu não posso ter clínica, eu não sou competente, eu não tenho bolso fundo. Pronto, terminou de matar de vez. Eu não sou competente para assumir o comando de nada. E é isso, né? Então, e eu tenho certeza absoluta que a OpenAI, ela tem alternativas e saídas e caminhos. Veja aí a foto da Iris, né? Mas você não tem. E só que mesmo prevendo caminhos, como a OpenAI está fazendo, a DeepSeek poderia ter quebrado essa empresa, como a gente vê acontecendo na história. Então, eu não quero deixar vocês em situação de desamparo, mas ficar atenta ao que você pode controlar, que foi o que a Ana falou. Se você não se atualiza sobre o que acontece no mundo, na sua área e no seu quintal, não desce pro play. Então, eu acho que aí é isso. Em resumo, qual é o problema? O problema é que quem quer abrir uma empresa precisa ser competente, ter as habilidades suficientes para abrir uma empresa. Isso não quer dizer que se você não tem essa habilidade, você jamais será capaz de abrir uma empresa. Só quer dizer que você tem que ter consciência se você tem ou não essas habilidades. E se você não tem, você tem que ir buscar. Outra coisa, se você acha que a única maneira de fazer isso é abrindo uma empresa, isso quer dizer que você está sem contato com a contingência real, você está agindo por regra porque você não tem variabilidade de conhecimento. Perfeito. Então você precisa tomar contato com a contingência e com variabilidade. Ou seja, você é analista de comportamento, você trabalha com criança, você é especialista em aba, eu vou olhar para o mundo, aonde tem criança, aonde tem necessidade de intervenção comportamental, de ensino de habilidade, de manejo de comportamento. É só dentro da sala da porra da clínica. E como que eu posso ser útil, né? E como que eu posso ser útil? Você olha para tudo isso e fala, massa, o que eu posso fazer para ajudar essa galera? Eu posso ajudar a ensinar como é que usa o celular, para não ficar todo mundo idiota, inclusive os políticos. Eu posso, né, ajudar, eu posso orientar e treinar pais e mães para fazer isso, né, em casa. Eu posso dar consultoria para as próprias empresas de celular que vão perder um monte de horinha ali e que estão doentes para saber como é que faz para eles burlar isso daí, né, repor isso aí que tá perdendo. Tudo isso é serviço analítico comportamental, tudo isso é prestação de serviço em aba. E tanto é verdade que, corroborando
a previsão de que não vai dar certo e de que não é uma decisão acertada proibir radicalmente o uso, que as pessoas têm se feito questionamentos do tipo, como é que essas pessoas, que é assim, como é que eu vou entrar em contato com a minha família? Como é que eu vou pedir um almoço no aplicativo? Como é que eu vou... Ah, mas na minha época... Como é que eu vou chamar o carro de aplicativo? São as 3 coisas. Ah, mas na minha época... Meu bem, você nasceu fora da internet. Essas pessoas nasceram nesse mundo. Elas têm esse tipo de frequência de contato com a família. É a forma como essas pessoas aprenderam a enxergar. É muito uma geração antiga querendo enfiar um negócio num contexto que não funciona. E aí, é outro contexto que se você começar a acompanhar notícias você vai ligando. Da guerra geracional, né? Uhum. Agora, a gente já tem uma geração que já nasceu de pais que já nasceram em contato direto com a internet desde sempre. Ou seja, essas pessoas passam o dedo assim na página do livro. Então, olha aí, tem todo agora uma outra área, né, que precisa ser olhada. Então, por quê? Porque é outro tipo de problema que essas pessoas vão ter. Elas não vão ter os problemas da gente, dos nossos pais. Não vão. Elas vão ter outro tipo de problemas porque elas funcionam de outro jeito. O mundo delas é outro. Se você não tomar contato com o mundo delas, você vai ser só mais uma dessas que acha que proibir celular na escola a solução de tudo. Né? E aí você vai daqui a 2 anos fazer o quê? Dizer que, ai meu Deus, eu fali porque a área não tem profissão no Brasil. Nativos digitais. Não é isso, gente. Procure conhecimento. Vai ler um jornal, abre um livro, conversa com a coleguinha, instala o TikTok. Sabe? Você trabalha com adolescentes, você não sabe nem o que eles estão vendo. E aí eu lembro das nossas últimas lives no ano passado, que eram as resoluções para 2025, que a gente dizia que era para as pessoas investirem no desenvolvimento de raciocínio político, raciocínio crítico. Não é uma palavra milagrosa. Aí como é que se desenvolve raciocínio? Que coisa abstrata, o que é isso? Onde que come? Veste com o quê? Tá aqui, no nosso compromisso de 2025, que é de apresentar soluções reais, factíveis e que possam ser implementadas a partir de agora. Encerrou aqui a live, você já pode fazer isso. Nossa, como é que eu posso me tornar uma pessoa que olha mais pra... mas é porque eu não entendo. Fala no jornal lá o negócio do Trump, eu não entendo. Tá, a primeira vez você não vai entender, a segunda você não vai entender, a terceira você vai começar a falar, é porque aquilo que falaram naquele dia. E aí vai começar e depois, blum. É isso, gente, é treino de múltiplos exemplares. Treino de múltiplos exemplares. Você desenvolve habilidades que são interrelacionadas. Tá bom. Você desenvolve habilidades que são interrelacionadas e generalizadas. E generalizáveis. E neste caso em específico, que envolve linguagem, que é feito de linguagem, não existe matéria nisso, é linguagem. Você está produzindo redes relacionais ricas e flexíveis. Ricas e flexíveis. Acho que é isso, assim, isso não serve, essa orientação, ainda que ela tenha sido a maior parte do tempo da nossa hora direcionada para pessoas que são micro e pequenas empresárias, são orientações para a vida. São orientações para a vida. Pega isso que a gente falou tudinho e coloca na sua vida amorosa, coloca na sua relação com os amigos, coloca na sua relação com a sua família. Porque não posso passar o Natal em outro lugar se não for com a minha mãe, meu pai. Eu sou a única pessoa que posso cuidar do meu tio, então eu tenho que fazer concessões. Então, assim, toda vez que só existe uma saída é porque você não tá vendo as outras. É isso. Espero que a gente tenha ajudado. Próxima semana a gente volta com outra orientação, com outra análise, inclusive de cenário, e pensando em como que você pode, através das nossas orientações e das nossas dicas, conseguir implementar pequenas mudanças no seu dia a dia. Obrigada, até quinta.
desligar aqui.